Fala galera, Splock 13, tudo certo? Então, meu nome é Elvis, como vocês já sabem. A gente está criando um novo quadro agora aqui no canal e espero que vocês gostem aí. Tivemos um pedido de alguns seguidores aí falando que sugerindo, né, até esse quadro. E aí a gente começou a bolar, né, a amadurecer a ideia. Então a gente acabou chegando a um denominador comum e criamos esse quadro que vai se chamar Relato ou História, com o Splock 13. Então a gente vai pegar bastante contos aí da galera, também da internet e também de vivência aí do pessoal aí, né, do canal. E vamos colocar aí pra vocês aí, discutir com a gente aí o que vocês acham, né? E aí a gente vai deixar nossa opinião também. Então, espero que vocês curtem aí o novo quadro. A gente vai estar iniciando aí, né, os contos. E é isso, galera. Então, no primeiro relato de hoje, né, do quadro Relato ou História, eu vou falar do O Lobisomem e a Casa da Fazenda. Beleza? Curte aí, galera, o vídeo, compartilhe, comentem e tamo junto. Splock 13. Lobisomem. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que é um relato? Vocês acham que é uma história? O que vocês acham? Bom, eu acredito. Eu acredito em lobisomem. Até a gente teve uma gravação aí num parque recentemente aqui na região metropolitana de Curitiba. E o Juliano acabou vendo, né, um animal, né, caminhando assim no chão, uma pelagem negra, né, grossa, de quatro assim, correndo assim no meio do matagal. Até tem a vinhetinha assim, ó, vai aparecer aqui a vinhetinha dele, que a gente fez um curta, um reels dele correndo aqui, ó. Puta caralho! Que foi? Como foi isso? Foi engraçado, né? No momento assim, eu e o João, a gente caiu na gargalhada, mas depois ele passou aqui o que ele viu, né? Então foi bem tenebroso para ele, né? Então já é a segunda vez que ele consegue ter uma visão assim. E pessoal, eu acredito no lobisomem, né? Porque existem N histórias, né? E aparições sobre tal animal. E hoje a gente vai estar contando, né, uma história ou um relato. O que vocês acham? Então vamos lá. Então, galera, naquelas casas antigas, né, de antigamente, quem conhece ou quem já foi visitar ou quem tem um pouco mais de idade aí sabe como que era a questão das casas aí em fazendas antigamente. O pessoal não tinha muito acesso ou condições para construir uma casa de material, né? Então o pessoal geralmente era casas de madeiras e eles faziam altas assim do solo por causa de umidade, chuva, animais e tudo mais. Então sempre tinha aquela, ou era de questão de viga, ou era questão de tijolos, ou até de palanque, madeira, né, tora de árvores. Aí sempre tinha aquela escadinha e aí o pessoal acessava a casa, né? Isso era muito comum antigamente nas casas de fazendas, chácaras, enfim, aquelas casas mais isoladas assim da cidade. E aí um certo dia, né, tinha uma senhora, né, que ela tinha estavam seus filhos, né, todos pequenos. Naquela época era comum as famílias terem bastante filhos. Então ela estava numa noite normal, né, noite tranquila, né, a lua estava
lua meio que cheia, e só que o céu bem aberto, bem estrelado, e ela tava ali cuidando, ali, sentada na cadeirinha dela lá, cuidando dos filhos, né? O pai das crianças, né? O senhor, ele tava lá cortando lenha, né? No paiol, ali ao lado da casa, né? Que eles moravam. E aí um dos filhos deles, né? Que era uma criança, uma menina, tinha mais ou menos uns 9 meses a 1 ano, estava próximo da janela. E aí os demais estavam brincando ali ao redor, e a avó, né, a senhora, né, tava ali vendo, né, as crianças brincando ali e mexendo nas coisinhas dela. E aí, em um certo momento, ela escutou um barulho embaixo da casa. Então, ela no primeiro momento ela não deu muita atenção, muita ênfase, né? Porque geralmente esse barulho eram os cachorros, né? Geralmente tinha os cachorros que pegavam algum bicho ali embaixo, ou brigava entre eles assim, e era normal acontecer. Só que no segundo barulho que ela escutou embaixo da casa, aí ela se atentou que os 2 cachorros estavam dentro da casa, no canto, com medo, e não tinha reação assim de latir, não tinha reação de chorar, meio que eles estavam com a cabeça para baixo assim e as patas em cima da cabeça. E aí ela achou estranho, então ela pegou e ficou parada, né? Achou também que poderia ser o senhor, né, ali das toras, né, guardando a madeira embaixo da casa. E aí ficou em silêncio alguns segundos assim. As crianças também meio que pararam ali, parece que todos também ficaram em silêncio. E de repente ela começou a escutar próximo da janela barulho assim de arranhando assim perto da janela. E aí tava uma das crianças ali próximo da janela. E aí quando ela olhou fixo pela janela, de repente veio uma garra, uma pata grandona assim, com umas garras também grandes, e todo com a pelugem toda preta, né? Toda escura e grossa. E aí de repente passou por dentro da janela e passou rente a criança e grudou na parte de dentro assim na madeira e foi arranhando assim, ó. No momento ela pegou, saiu correndo pegar a criança. Quando ela pegou ali a menininha que estava ali próxima à janela, ela pegou, agarrou a criança, colocou no peito assim e deu uma olhada para a janela. No que ela olhou, ela viu a cara de um lobo, com uma pelugem também igual ao do braço, pelugem longa, grossa e olhos vermelhos. Nossa, no primeiro momento que ela já viu aquilo ali, ela deu um grito e foi para trás. Aí aquela garra se soltou da parte que tinha grudado da janela e aí desapareceu. Aí ela olhou novamente, não achou o marido dela, né? Foi correndo para casa, entrou dentro da casa, porque eles tinham a entrada da frente, né? E tinha a entrada dos fundos, que era onde ele estava, que ele estava no paiol lá cortando a lenha, né? Madeira. E ele chegou assim e perguntou o que aconteceu. E ela falou, né? Eu vi um lobo gigante próximo ali, colocou a garra ali para pegar nossa filha, tudo mais. No que eu peguei ela, olhei para ele tava um lobo, uma cara grande, pelugem longa, preta e olhos vermelhos. Ele pegou imediatamente já foi pegar a espingarda, olhou para a janela, olhou para os lados, não viu nada. Chamou os cachorros continuando da mesma forma, com medo, com a cabeça baixa e as patas para cima. Então, ele pegou e saiu e olhou por debaixo da casa, olhou ao redor da casa e não teve mais sinal. E aí ficou nessa daí, né? Só que a marcação das garras ficou ali, tanto na parte de fora, né, debaixo da janela, quanto na parte de dentro. A primeira que ele agarrou tentando pegar a criança. Então, cara, bem legal essa história. Não sei se é uma história ou se é um relato, mas eu não desacredito. Isso aconteceu em meados de 78,
pela história que a gente recebeu aqui. Então é uma história tipo, bem explicada, tem os detalhes, a gente não optou para colocar os nomes, tá? Mas é uma história bem interessante. E vocês, galera? O que vocês acharam da história? O que vocês acharam aí do relato passado? E vocês acreditam em lobisomem? Ou vocês acham que é história? Então, fica nessa, galera. Nessa história. História ou relato? Obrigado, galera. Tamo junto. E Splock 3.